segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 15. Nós, desde o início do ano, estamos falando sobre restauração. E o tema para este ano é este: 2020, ano de restauração. E este tema e esta passagem bíblica fala exatamente sobre restauração. Mas vamos à leitura da mesma, segundo livro das Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 8. Depois nós vamos ler também os versículos 12 e 13. Todos encontraram? Digam amém. A leitura da palavra nos diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E esteve Israel por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação, e reino contra reino, ou cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a sua angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, tomou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Vamos recapitular essa parte. E renovou, tá fraco, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Só eu, os versículos 12 e 13. E entraram numa aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse. Assim, o menor como o maior, tanto homem como mulher. Diga amém. Renovando o altar do Senhor. Uma filha de um pastor nos Estados Unidos estava sendo entrevistada e Johnny Clayson se dirigiu a ela e lhe perguntou:
como é que Deus permitiu essa tragédia horrenda de 11 de setembro, vitimando inúmeras pessoas? Esta jovem respondeu com uma palavra sábia e concreta. Ela diz assim: olha, eu creio que Deus ficou muito triste com tudo isto que aconteceu. E isso não foi da sua vontade. Mas por muitos e muitos anos, nós tiramos Deus dos nossos caminhos, pedimos para que Deus saísse do nosso governo e saísse de nossa vida. E sendo Deus cavalheiro como é, Ele calmamente nos deixou. Com esta sábia resposta, eu começo o nosso sermão deste domingo. Escute bem isso. Tem coisas na sua vida e tem tragédias, tanto no campo espiritual, também no campo material, que poderiam ser evitadas se você não distanciasse da presença de Deus. Escute bem isso. Israel aqui estava inserido nesse contexto. Israel havia deixado o Deus verdadeiro. Israel havia deixado de buscar ao Senhor. E eu vou provar isto, que Israel estava inserido nesse contexto de dificuldades. Por que Israel sofreu tanto? Porque não professava mais o verdadeiro Deus. Ou seja, estava servindo deuses falsos. Escute bem isso. Nós encontramos aqui, irmão, uma grande oportunidade para mim e para você renovar o nosso altar, ou o altar do Senhor em nós. Ou seja, renovar a nossa aliança com Deus. É uma boa oportunidade para a gente fazer isso. Nós encontramos aqui, nesse texto, quando Deus levanta um profeta, e olha, este era um verdadeiro profeta. Aliás, eu estava pesquisando acerca de Azarias. Ele era mais do que um profeta. Tem alguns comentaristas que diz que ele era um sacerdote, um levita também do Senhor, porque ele é tomado pelo Espírito Santo. Está no versículo 1, ele é tomado pelo Espírito Santo, e ele traz para toda aquela nação uma palavra concreta, condensada, uma palavra dura para aquela nação. E ele não teve medo, não. Ele não teve medo. Nós encontramos no versículo 1, e é bom que você mantenha a sua Bíblia aberta aí para você acompanhar, até porque nós estamos com problema no telão. Veja bem, a Bíblia diz: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ou seja, o Espírito Santo se apossou do profeta. O Espírito Santo veio sobre ele, e veio com uma finalidade. Porque tem hoje pessoas que têm o Espírito Santo e ele acha que Deus lhe deu o Espírito Santo para ele se exibir na igreja, falar mais línguas estranhas do que os outros, né? Se exibir dos dons espirituais. Espera aí, meu filho,
Deus te deu o Espírito Santo para você sair lá fora com uma palavra contundente de Deus e entregar para o pecador. E dizer que Jesus o ama, mas que Jesus aborrece com o seu pecado, que Jesus o quer levar para o céu, mas o seu pecado levará para o inferno se ele não se arrepender. Ninguém recebe o Espírito Santo para ficar se exibindo na igreja. É para a gente atuar. E o nosso campo de atuação não é aqui dentro. O campo de atuação é lá fora. Jesus disse, ó, é o mundo. É lá o lugar de você atuar. Com o quê? Com a palavra de Deus. Mas só faz isso quem é possuído do Espírito Santo de Deus. Senão, chega lá fora, não tem força. Por isso que Atos 1:8 diz, ó, mas recebereis a unção ou a virtude do Espírito Santo que virá sobre vós. E vocês vão ser o quê? Minhas testemunhas. Aleluia, para anunciar o meu nome e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ser testemunha, ou para ser testemunha, precisa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo se apoderou, se apossou de Azarias. E olha o que diz o verso 2. Que coisa tremenda. Diz assim: e saiu ao encontro de Asa. Pastor, quem era Asa? Era o rei de Judá. Uma boa oportunidade para você colocar aí no seu próprio filho esse nome Asa, né? Uma boa sugestão aí, né? Asa, né? Mas esse era o nome do rei. Chamava Asa. E a Bíblia diz que o profeta Azarias, ele sai ao encontro do rei. Eu não sei se lá na porta do palácio, eu não sei se acordou o rei de manhã, mas a Bíblia diz que ele saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim. Ou seja, a mensagem era dirigida ao rei, mas era para toda a nação de Israel. Ou seja, para todo o povo de Deus. Ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim. O que é que ele diz mais? O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. A primeira palavra que o profeta diz para aquele povo, especificamente para o rei, foi essa: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. É o primeiro item que eu gostaria aqui de destacar. Deus está conosco enquanto nós estamos com ele. Ó, meu filho, não tem esta não. Se você não quiser Deus, você pensa que Deus vai... esse negócio é, Deus não abre mão de mim, não sei o quê. Hoje tem umas músicas mais ou menos assim: Deus não abre mão, tá? O camarada tá no mundão, tá no pecado, tá lá na gandaia, não quer servir a Deus, insistir. É lógico, o Espírito Santo sempre vai insistir. E a porta, enquanto você tem vida, a porta sempre vai estar aberta da graça para você. Mas cuidado, tem gente brincando com Deus. E com Deus não se brinca. Ó, o profeta foi condensado, foi concreto. Ele chega, mete o dedo no nariz do rei e diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele.
E ele diz mais: se o buscardes, o achareis. Se o buscardes, o achareis. Isso é tremendo. Segundo item que eu quero destacar é que Deus deixa-se achar por aqueles que o buscam. Aleluia! Deus deixa-se achar por aquele que o busca. Deus não é levado por aquela brincadeira, não. Esconde, esconde. Esconde, esconde, não. Quando você busca Deus, Ele se apresenta para você e diz: meu filho, o que é que você precisa? Deus não conhece, desconhece aquela brincadeira, esconde, esconde. Quando você o busca, Ele não esconde de você. Agora só tem uma coisa que faz Deus esconder da gente. A irmã disse bem: pecado. Aonde está escrito? Isaías 59, verso 1. A mão do Senhor, diz lá, não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas a segunda parte do versículo: mas as vossas iniquidades faz divisão, faz separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. O pecado faz essa separação. Mas é interessante, porque Deus deixa se achar por aqueles que o buscam. Por isso o profeta, ele traz uma mensagem expressa do coração, do sentimento de Deus. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se você não quiser Deus, problema teu. Derrota sempre, derrota certa. Mas se você querer Deus, oh aleluia, Deus se apresenta para você. Deus vai te dar vitória. Deus vai te abençoar. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, diz o versículo 2, o achareis. Se o buscardes, essa palavra está num condicional. Se o buscardes. Tem gente que fica culpabilizando a Deus pelos seus fracassos e pelas suas derrotas, e ele pensa que é Deus que tem que correr atrás dele. Ele pensa que é Deus que tem que correr atrás dele. Peraí, filho, não é Deus que tem que correr atrás de você, não. Ele é Deus. Eu sempre digo: Deus não tem dependência conosco, mas nós temos dependência com Ele. Não é Deus que tem que correr atrás de mim, não. É eu que tenho que correr atrás dele. Tiago capítulo 4, versículo 8, está escrito: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Agora, você corre só atrás de coisas dos seus próprios interesses. Você corre só atrás das coisas deste mundo e pensa que Deus vai ficar correndo atrás de você? Esperar sim. Se lembra do pai do filho pródigo? Estava lá à espera, não foi correr atrás do menino. Ele quer sair de casa, ele quer ir para uma terra remota. Deixa ele ir, vai quebrar a cara. E quando ele voltar, eu estou aqui o aguardando com uma grande festa. Oh, meu irmão, é desta forma: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, fortalecei os vossos corações, diz a palavra.
Então, o profeta foi corajoso. Porque tem uns profetas aí que não tem coragem para pregar uma verdade como esta. Tem uns profetas aí, cuidado com esses profetas que chegam até você apontando o dedo. Jesus falou que vai te dar uma casa. Jesus falou que vai te prosperar. Jesus falou que esse ano você vai comprar o seu apartamento novo. Aí você, epa, é de Deus. Aí quando vem uma palavra dessa, através do pastor, a verdadeira profecia, isso aqui é um cajado, aleluia. Aí vem para eu, não, isso aí, pastor, hoje está pegando pesado. Eu não estou pegando pesado, é Deus que te ama e está falando com você. É tempo de renovar o altar do Senhor. Olha aqui, alguém poderia dizer, poxa, o profeta está pegando pesado. Ele vem com a mensagem expressa, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Se o deixardes, o que vai acontecer? Ele vos deixará. Terceira coisa que eu aprendo aqui, é que quem abandona a Deus será abandonado por Ele. Vou recapitular: quem abandona a Deus será abandonado por Ele. Deus não vai estar com alguém que não queira estar com Ele. Não adianta. E tem gente assim, irmão. E depois as coisas não fluem, não dá certo, as coisas não caminham, não andam, e ele fica culpabilizando. Eu acho que é a igreja, eu vou mudar de igreja para ver, viu? Acho que a Hope, as orações da Hope está fraca. Não está fraca, é você que deixou de buscar a Deus. Está de o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Nesse versículo você vê a extrema ou a premente necessidade de buscar a Deus. Olha o que diz Isaías 55 e 6. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13. Diz, então me invocareis. Aí Deus diz, e ireis. Você vai me invocar, eu vou ao seu encontro. Então me invocareis, e ireis. E orareis a mim, e eu vos ouvireis. Verso 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oh, irmão, esse é o nosso Deus. Ele se deixa achar por aqueles que o buscam, mas quem abandona a Deus será abandonado por Ele. Quem não conhece, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. Esse versículo está no condicional. E se o meu povo, e se, ou seja, depende de mim. Se eu, que sou povo dele, sou filho, ficar de mãos cruzadas sem fazer nada, nada vai acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. Primeira coisa, se humilhar. Segunda, orar. Terceira, buscar a minha face. E a quarta é a mais difícil, se converter dos seus maus caminhos. A coisa mais difícil. Primeira é buscar. Segunda, orar. Terceira, se humilhar. E a quarta, se converter dos seus maus caminhos. Aí ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, tem jeito até para o nosso Brasil, para Deus banir toda essa corrupção que há no país, se a igreja cair de joelho, orando e buscando a presença de Deus.
promessa de Deus. E a gente vive um tempo de premente necessidade de buscar ao Senhor. Eu me lembro muito de Oséias capítulo 10 e o versículo 12. Olha aí na sua Bíblia, Oséias 10 e 12. É lindo esse versículo. Semeai para vós justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Quem abandona a Deus, infelizmente, será abandonado por Ele. Eu nunca esqueço de que diz Jeremias, capítulo 17, muito forte, verso de número 13. Foi no telão, não dá para todos ver, mas diz, o Senhor esperança de Israel. O Senhor é o que? Esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Olha aí, está na sua Bíblia. Vou citar Jeremias, capítulo de número 17, verso 13. Deus é a nossa esperança, é a esperança de Israel. Mas ele diz, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram ao Senhor, a fonte de águas vivas. Não abandone jamais ao Senhor, ainda que o vento assopre o contrário na sua vida. Faça como o salmista Asaf. Sabe que um dos salmos que eu mais gosto da Bíblia é o Salmo 73. Os versos 27 e 28 do Salmo 73, que é um salmo de Asaf. No começo do salmo você vê a sinceridade do salmista. Ele diz, eu quase me desviei. Está lá. Porque eu tinha inveja vendo a prosperidade dos ímpios. Eles crescem facilmente na terra e tal. Ele tinha inveja. Aí ele diz, olha, quase eu me desviei, até que eu entrei no santuário. Aí Deus me mostrou, Deus me ensinou qual será o fim destas pessoas. Aí ele faz a conclusão, ele fecha as cortinas do seu ensinamento com os versículos 27 e 28 do Salmo 73. Ele diz, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Israel estava inserido nesse contexto, havia abandonado, havia deixado ao Senhor. Os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando-se, se desviam de ti. Aí, olha que palavra linda de Asaf. No verso 28 ele diz, parece que eu vejo ele batendo no peito, dizendo, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Olha para cá, aqui é Deus, aqui é você. Você faz assim, dá um passo, o Senhor também. Você vai, o Senhor também. Daqui a pouco você está assim com Jeová, aleluia. Mas tem que partir de nós, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Israel aqui passou por um período de provação e de calamidade terrível. Pastor, mas está escrito no texto? Veja aí o verso 3. Diz assim, segundo as Crônicas 15 e 3, diz assim,
E Israel esteve sem o verdadeiro Deus, segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, verso 3. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Preste atenção, sem o verdadeiro Deus. Então eles estavam com os deuses falsos. Corretamente. Se Israel estava sem o verdadeiro Deus, eles estavam servindo os deuses falsos. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Não tinha pastor em Israel nesse tempo. Não tinha sacerdote. Haviam todos corrompidos. E eles viviam sem lei. Sem lei quer dizer sem disciplina. Sem lei quer dizer sem palavra. Não tinha palavra. E a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo cai. Profecia não é o lá, leleli, Deus mandou falar isso. Não, profecia é a palavra de Jesus. Eu não sou contra a profecia de pessoas que Deus usa, uma ali, outra lá, e é raro hoje, porque eu sou um crente pentecostal, mas para mim, irmão, a maior profecia é a Bíblia Sagrada. Eu não tenho a menor dúvida disso. Lá no Apocalipse está escrito que o Espírito e o testemunho de Jesus é o Espírito de toda profecia. Eles ficaram sem o verdadeiro Deus, é bom que se repita, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Vai querer o quê? Vai querer dias de bonanças? Dias de paz, de vitória? O que tinha Israel nessa época? Verso 4, confira aí na sua Bíblia. Mas quando na sua angústia se convertiam ou voltavam para o Senhor Deus de Israel e o buscavam, o que acontecia? Eles achavam. Olha aqui, verso 5, as calamidades que existiam ali. E naqueles tempos aqui não fala de alguns dias, meses, anos e anos a fios. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava ou que chegava. Você já pensou como é que era a situação caótica? Thaís, não tinha paz nem para os que saíam e nem para os que entravam. Mas diz, daquelas terras. O verso seguinte, o verso 6 diz, porque gente contra gente, e cidade contra cidade se despedaçavam. Você já pensou? Olha a contundência dessa palavra. Gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam. Pastor, mas por que estava acontecendo tudo isso? Altar quebrado. Não tem resposta. Altar desmoronado. Quer vitória? Conserte a sua vida com Deus. Quer vitória? Conserta pelo menos os 3 altares. Pastor, 3 altares? Primeiro, o altar pessoal, o altar individual. Segundo, o altar da família. Família desmoronada, uma briga terrível. Ninguém quer buscar Deus, ninguém quer, só está correndo atrás do dinheiro, atrás do trabalho. Primeiro, altar individual. Segundo, altar da família. Terceiro, igreja. Altar da igreja. Como é que está a sua
vida na igreja, está ativo, ou desativado, ou desativada, está fazendo alguma coisa para Jesus? Ou só fica colecionando o defeito da vida alheia? Altar pessoal, o individual, altar da família e o altar coletivo, que é a igreja. Irmão, não tinha paz nem para o que entrava, nem para o que saía, mas só tinha perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque cidade contra cidade e gente contra gente se despedaçavam. E disso que tem gente que pensa: mas Deus é bonzinho, Deus não castiga ninguém. Vai nessa. A ler Bíblia, crente. Deus é bonzinho. Quem que fazia isso? Depois da vírgula está escrito no verso 6: porque Deus os conturbara com toda a angústia. Quem os conturbara era Deus. Ou seja, quem tirou ou quem permitiu todos os males que estavam acontecendo entre eles foi Deus. Muitas vezes isso não acontece na vontade plena de Deus, mas na vontade permissiva. É quando você deixa de buscar a Deus e o outro, que nem vou falar o nome dele, entra em ação. Entra em ação. O Senhor permite. Você lembra quando Jesus fala assim, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, sai da vida de alguém, aí ele anda por lugares áridos, remotos. Aí certa feita, aquele espírito que saiu, que Jesus o expulsou, ele diz: rapaz, eu vou ver como é que está a antiga casa da onde eu saí. Vou ver se está ocupada ou se já mandaram Jesus embora. Aí ele vem, e se ele encontrar a casa desocupada novamente, a pessoa novamente deu lugar para o pecado, Jesus já não está na casa, ele diz: rapaz, a casa está desocupada. Sabe o que ele faz? Ele vem. Tem gente que diz que o crente desviado tem 7 demônios. Não, está errado fazendo conta. Não tem 7, tem 8. Que diz que ele vem e convida mais 7 espíritos mau e habita na vida daquela pessoa. Conclusão: Jesus disse assim: o último estado desta pessoa será pior do que o primeiro. Assim estava toda a nação de Israel. Não tinha paz, só males, só coisas ruins. Mas aí, irmão, olha o que o profeta diz no verso 7. Mas ele diz: esforçai-vos. Esforçai-vos. Isso é, faça a vossa parte. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quer ver o resultado desta palavra? Quer ver o resultado desta palavra? Versículo de número 8. Olha aí na sua Bíblia. Diz assim: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, tomou ânimo. Ele tomou o quê? Ânimo. Estava desanimado. Situação era caótica. Ele tomou ânimo. Fez o que mais? Diz aqui: tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim. Quer vitória? Tira o pecado. Diz não ao pecado, as coisas desse mundo. Ele aboliu as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim, também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E olha a última parte do versículo depois do ponto e vírgula. É tremendo. Diz: e renovou o altar do Senhor. Aleluia. Quer fogo de Deus? Renove o altar do Senhor. Quer vitória? Renove o altar do Senhor. O altar individual, o altar da família, o altar coletivo. Quer
quer vitória? Renove. A Bíblia diz que ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E depois que ele renovou o altar, sabe o que ele fez? Entraram numa aliança com Deus. Verso 12 e o verso de número 13. Olha que coisa linda. 12. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de Israel de todo o seu coração. Que aliança maravilhosa. Claro, depois do altar renovado, aí você pode entrar em aliança com Deus. Entraram numa aliança. Algumas traduções dizem num concerto. Porque restauração, o senhor falou certo, não é simplesmente uma reforma, é uma aliança, é um concerto, é um reparo total, completo. Preste atenção, ó, verso 13: e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel, o que aconteceria se não buscasse a Deus? Morresse. Interessante, desde o menor, desde a criança, até o maior, desde o homem até a mulher, quem não buscasse a Deus ia morrer. A aliança que eles fizeram com o Senhor foi essa: quem não buscar a Deus vai morrer. Eu vou terminar. E vou terminar mostrando um lado triste desta história. Lado triste. Lado bom é esta ação do Espírito de Deus que faz o profeta chegar para todo o Israel, para o rei, e dizer: ó, vocês têm que buscar a Deus, vocês têm que renovar o altar. E eles o fazem. Mas eu vou mostrar um lado triste. Por quê? Porque aqui no verso 12 e 13, eles fizeram uma aliança. De todo aquele que não buscasse ao Senhor, morresse. Passou-se os dias, e 2 anos apenas. O próprio rei Asa, ele ficou doente. Quem ficou doente? O rei Asa. Diga assim: o rei Asa ficou doente. Diga assim: a enfermidade era nos seus pés. Vira a página da sua Bíblia aí, capítulo 16, versos 12 e 13 para terminar. E no ano 39 do seu reinado, ano 39 do seu reinado, Asa, que era o rei, caiu doente dos seus pés. Aonde era a enfermidade? Dos pés. Caiu doente dos seus pés. Aqui diz que a sua doença era em extremo grave. Ou seja, a doença era gravíssima. Grande por extremo era aquela enfermidade que o rei Asa tinha. Grande por extremo era a sua enfermidade. Aí, ponto e vírgula. Olha aí, ponto e vírgula. O primeiro ponto e vírgula diz que ele ouviu a palavra do profeta, ele renovou o altar. Fez tudo certinho. Mas o ponto e vírgula aqui diz: e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor. Antes buscou quem? Os médicos. E morreu. Olha aí. Qual era o juramento que eles fizeram? Capítulo 15, verso 12 e 13. Que os que não buscassem ao Senhor Deus, morresse. Passou um pouquinho de tempo. Ele esqueceu da aliança que fez com Deus. Ele esqueceu do concerto. Aí ele ficou doente. E diz a Bíblia que a enfermidade seria como que um câncer hoje. Não busca Deus, morre mesmo. Você vê que no tratamento que o meu neto fez aí, o Enzo, tinha umas 100 crianças lá. Todo dia tinha, tal morreu.
E eu disse, não, ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Nós estamos orando, estamos aliançados com... Não vai morrer. Hoje está curado para a glória de Deus. Irmão, tem enfermidade que só Jesus cura. Só Jesus cura. Eles entraram numa aliança de que todo aquele que não buscasse o Senhor morresse. Ele ficou doente com a enfermidade nos pés. E a Bíblia diz aí, contudo, na sua enfermidade, ele não buscou o Senhor. Antes, os médicos. E olha o verso 13. E Asa dormiu com os seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Presta atenção, no ano 39, no ano 39 ele ficou doente. Ele morreu no ano 41. Quantos anos ele ficou aí doente, com possibilidade de se voltar para Deus, de orar? 2 anos. 2 anos sem falar com Deus. Aí que é vitória. 2 anos sem buscar. Ele ficou doente, está escrito verso 12, no ano 39 do seu reinado. Aí morreu no ano 41. Passaram-se 2 anos. E nesses 2 anos, ao invés de ele correr para a igreja, ele correr para os pés de Jeová, ele correr para a oração, para o jejum, ele ficou correndo atrás de médicos. E não é um retrato dos dias atuais? A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, a partir do verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os médicos. Eu estou pregando Bíblia para vocês. É isso que a Bíblia diz? Está alguém entre vós doente? Chame os médicos. Você sabia que muito dinheiro nosso, ou dinheiro teu, poderia ser evitado de ser gasto, se quando você ficasse doente, você buscasse ao Senhor, entrasse no seu quarto para orar, Senhor, me cura, eu estou com esse problema. Ao invés de correr para o médico, e lá gasta consulta, depois chapa, radiografia, e não sei mais o que, e o dinheiro vai indo. Tiago nos aconselha, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, os oficiais, os pastores, evangelistas, e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a Bíblia diz, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, serão perdoados. Tem gente, irmão, que corre para toda a medicina, aí quando não tem mais jeito, aí ele vem para a igreja, aí morre. Aí fala, tá vendo? Jesus não responde. Por que no começo, no princípio da enfermidade, tu não correu aos pés de Cristo? Por que no começo da enfermidade, tu não avisou a igreja e entrou? Nós vemos aqui 2 casos que Jesus curou 2 pessoas. O meu neto e mais uma menina que infelizmente não está aqui, talvez por decisão dos pais, tá? Mas que foi curada de câncer nesta igreja. Se as pessoas obedecessem este mandamento, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Pastor, eu confio que se a igreja orar, Jesus pode curar esta enfermidade. Pastor, eu confio que se nós entrarmos num propósito e numa aliança com Deus, em oração, em jejum, Jesus vai fazer esse milagre. E Ele faz. Mas as pessoas esquecem desta palavra. Falta de altar. Porque altar gera confiança. Altar com Deus gera fé. Você fica aquele crente cheio do Espírito Santo. Não é probleminha que vai te jogar para trás, não. Que vai fazer você se prostrar, não. O crente que tem altar renovado com Deus, altar consertado, vem a luta, vem o problema, mas ele diz, do meu Jesus eu não deixo, do meu Jesus eu não largo.
Não esqueça dessa palavra. Renovando o altar do Senhor. Eu vou continuar, conforme o Espírito Santo de Deus me orientar, eu vou continuar falando de restauração. Porque 2020 é ano de restauração. Deus quer restaurar a sua fé, restaurar a sua intimidade, ou seja, comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Igreja, a gente precisa estreitar mais o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos muito longe de Deus. Precisamos estreitar mais os nossos relacionamentos uns com os outros também. Mas, meu irmão, chega mais. Tem gente que para vir à igreja você tem que ficar insistindo com ele. Ele não tem vontade própria. Eu me lembro que antigamente as pessoas diziam: pastor, tem culto hoje? Não, irmão, não tem culto. Não, eu quero ir para o culto, eu quero servir a Deus. Hoje, a pessoa, ó, fica em pé. Quando você ficar doente, quando você tiver uma dorzinha de cabeça, porque tem gente que é assim, tá com uma dorzinha de cabeça, opa, esposa, tem Doril aí? Porque ele já ouviu dizer, Thaís, lá na televisão, tomou Doril, a dor, e não some nada, não some nada. Tomou Doril, a dor não sumiu. Orou, Senhor Jesus cura. E cuidado, hein? Porque tem crente, irmã, tem crentes que se tornaram farmacêutico por conta própria. Sabia, Cláudio? É verdade. Vou recapitular. Tem crentes que se tornaram farmacêutico por conta própria. Você chega para ele, irmão, eu tô com uma dorzinha. Irmão, eu conheço um remédio extraordinário.